Muito bem, pessoal. Hoje vamos falar aqui de um tema bem interessante, que muita gente ainda não sabe, inclusive, e que outras pessoas ainda têm curiosidade em saber mais o que é, aonde tem aqui em Ponta Grossa. Então hoje o nosso tema vai ser sobre mediação. Olha só, e nada melhor do que falar com quem? Com um mediador aqui em Ponta Grossa. Então nós vamos falar hoje com o sócio fundador aqui da Espaço Mediar, que é uma câmara de mediação aqui em Ponta Grossa. Tudo bem? Denival Luiz, que fundou a Mediar. Desde quando, Denival? Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Moisés. Bem, a Espaço Mediar foi fundada em 2021. Iniciou em 2021. E aí a gente iniciou com a montagem da documentação, né, primeiro. E ela não era ainda aqui na CPG, era num prédio próximo ao fórum. E aí a gente iniciou lá, eu com a minha sócia na época, e de lá a gente acabou pesquisando sobre as câmeras na região dos Campos Gerais, se havia mais alguma câmera, e aí que apareceu uma câmera na CPG. Aí eu fui atrás para saber como era essa câmera e como funcionava essa câmera. Aí eu fiquei sabendo que a câmera estava no papel, mas na prática ainda não estava funcionando. Aí eu fui atendido por um dos gerentes, né, que foi o Gilmar Denk na época, e aí ele quis saber como que era a câmera, a Espaço Mediar. Aí eu expliquei para ele mais ou menos, ele falou, então vamos marcar aí um dia para você apresentar a Espaço Mediar para a CPG. Aí a gente foi lá apresentar, e o resultado dessa apresentação é que a CPG aceitou a ideia, a gente fez a proposta, claro, mas aceitou a ideia de trabalhar junto com a Espaço Mediar, no sentido de facilitar o acesso dos empresários à justiça, né? Então a mediação tem essa qualidade, de conseguir facilitar esse acesso, né? Essa facilidade, né? E aí, como não tinha a câmera, não estava funcionando na CPG, surgiu a ideia, tanto da CPG como da gente na época, de unir essa necessidade da CPG com a questão de nós divulgar e ampliar os horizontes da Espaço Mediar. E assim a gente acabou vindo trabalhar junto com a CPG, né? Isso a gente veio, acho que foi em 2022. E tá aí até hoje, né, Denival? Tá aí essa parceria, essa bela tabelinha entre vocês e eu, né? Isso. E agora, Denival, uma pergunta bem simples. O que é mediação? Muita gente sabe o que é essa palavra, já ouviu bastante mediação, mediar, essas coisas, mas fale para nós, você como especialista e perito na área, o que é mediação? A mediação, ela atua, ela vai ter o viés do diálogo, né? Para participar da mediação é preciso que a pessoa esteja o mínimo de disposição para conversar, né? Que ela possa conversar sobre aquilo que está incomodando. E a mediação, ela acaba, o mediador acaba facilitando esse entendimento, e por ela não estar presa a formalismo, ela acaba deixando as partes bem à vontade nesse aspecto, né? Com relação a não ter o formalismo e a pessoa poder sentir que ela está fazendo parte da construção de um acordo, daquilo que está incomodando ela, né? Que seria, no caso, um conflito. Então, a mediação, ela tem esse lado com relação a você, a parte que está em conflito, ela vai construir, fazer parte da solução, vai construir esse acordo, né? Ela tem a voz ativa e ela acaba se sentindo empoderada no sentido de construir buscar a solução para aquilo que está incomodando. Então a mediação tem esse lado, né? A pessoa, quando ela conhece, quando ela tem o primeiro contato e é explicado para ela como que funciona a mediação, ela primeiro fica surpresa porque não sabia que existia isso, que existia essa ferramenta, que é possível resolver o conflito dessa forma também. E ela acaba entendendo que é uma ferramenta que
pode facilitar muito a busca dessa solução. E para ser um mediador hoje, Denival, o que é necessário para ser esse profissional? Para ser um mediador hoje, se a pessoa for trabalhar na mediação judicial, ela precisa fazer um curso que seja reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, né, pelo CNJ, via tribunal, né, pode ser pelo Tribunal do Distrito do Paraná, pode ser pela Escola de Magistratura, pode ser pela Escola Superior da Advocacia, que são os cursos que acabam sendo reconhecidos, né, pelo CNJ. Mas também tem o curso de mediador extrajudicial, que daí a pessoa pode, o extrajudicial, o mediador extrajudicial, ele não atua como mediador judicial. Já o mediador judicial pode atuar como mediador extrajudicial. Então, o curso hoje, a capacitação é em torno de umas 100 horas de estudo, e dessas 100 horas você tem 40 horas teórica e você tem 60 horas de prática, onde você vai realmente fazer a mediação, porque a mediação, ela precisa que você atuar, né? Precisa da prática para você poder realmente entender, né, o que é, e também entender se você está, se aquilo cabe para você, porque o mediador também tem que conhecer os limites dele, né? Aquilo que ele cabe, que ele pode, se ele pode fazer aquilo, se ele aceita a forma que a mediação atua nos casos, né, no conflito, e atua também, né, na vida das pessoas. Mas para ser mediador tem que ser advogado ou pode ser o profissional de outra área também? Não, pode ser profissional de outra área. Pode ter curso superior, no mínimo formado há 2 anos, para você iniciar o curso. Você tem que estar formado há 2 anos para iniciar o curso, de qualquer área. Tanto pode ser exatas quanto humanas, né? A área que for, a formação da pessoa, ela pode fazer. Muito bem, agora está aqui conosco a Caroline Schimberg, ela que é advogada, consultora ambiental também, né? Especialista em ESG, e também agora ela é sócia-diretora da Espaço Mediar. Seja bem-vinda, Caroline. Que bom estar aqui conosco. Muito obrigada, é uma grande satisfação poder estar aqui hoje conversando com vocês, né? Juntamente com o Denival e com você, Moisés. Conta aqui pra gente o que te motivou, o que te fez você fazer parte agora da história da Câmara de Mediação. Por que você quis entrar nessa jornada? E conta aqui para nós. Então, eu atuo na área de advocacia já há mais de 20 anos. E sempre foi uma tendência minha, dentro do trabalho, buscar a conciliação. Eu sempre fui muito mais favorável a fazer acordos, a chegar numa conciliação junto com os clientes do que levar uma boa demanda, né? Então, eu não tenho um perfil na advocacia daquele perfil combativo. Sim. Né? Então, eu prefiro muito, muito mais nessa área. E, ultimamente, eu estava estudando bastante sobre essa questão de conciliação, de mediação, e apareceu a oportunidade, né, de entrar com uma sociedade junto com o Denival, né? O Denival, a gente conversando, ele perguntou se gostaria, né, de participar da sociedade e tudo mais, e eu achei interessante, principalmente por causa dessa base que a mediação tem, né, que é você buscar a solução dos conflitos de uma maneira que seja menos dolorosa, menos doída para a pessoa que está vivendo o conflito hoje em dia. Eu sempre entendo assim que uma demanda, se você for levar isso aí para o judicial, ela tem muito estresse na questão do tempo, na questão econômica e principalmente na questão emocional de quem está vivendo isso. Então, quando você consegue encurtar esse caminho, você está trazendo inúmeras vantagens para aquela pessoa e para outras pessoas que também estão naquele convívio. Então, a busca pela mediação encaixou mais ou menos nessa minha linha de pensamento. E, como deu certo de fazer a parceria com o Denival, a gente está aí, né, buscando cada vez mais trazer essa solução de conflitos para todos. Que bom, tomara que dê certo. Agora me diga uma coisa, a mediação, ela faz parte do judiciário ou ela é um trabalho à parte? Como que funciona? O pessoal tem muita dúvida dessas duas questões, né? Como que trabalha a mediação em relação ao judiciário? Então, a mediação, né, ela é uma ação que é realizada de maneira extrajudicial, né? Você pode realizar, a pessoa vai fazer a busca e você pode realizar a solução do conflito de uma maneira extrajudicial, mas o resultado dessa mediação, né, o resultado do acordo, ele pode ser levado a juízo e o juiz vai homologar aquilo, tornando aquele termo que as partes ali chegaram, né, que elas firmaram ali,
tornando esse termo judicial, ele se torna um título executivo judicial. Então, não precisa obrigatoriamente ser judicializado, né? Mas você pode fazer isso. E acontece também, né, Denival, que às vezes as pessoas podem pegar uma demanda judicial e trazer até a mediação, né? Se a demanda estiver já judicializada, pode ocorrer de um lado, né, ou a parte, ou o advogado, solicitar ao juiz a suspensão do processo para que seja feita a mediação. Aí vem para a mediação e, caso tenha êxito na questão do acordo, seja construído o acordo, ou completo ou em partes, pode ter um acordo em partes também, aí retorna para o juiz. Daí aí que ocorre o que a Carol falou com relação à homologação, né? Ele vem, você faz trabalho ali, e daí volta, e ele homologa e Mas e por que o juiz ele manda para a Câmara de Mediação um processo? Por que ele manda para a Câmara de Mediação? Quais os momentos que ele pode mandar tal processo, tal conflito para a Câmara? E por que tem casos assim que é tratado no judiciário? Ele pode mandar por solicitação de uma das partes. Sim. Ele pode mandar porque ele já está com o processo e no caso o magistrado tem o conhecimento da existência da Câmara, né? E aí ele pode encaminhar para a Câmara, entendendo que aquele caso encaixa com a mediação, né? Então, ele tem um caso que está há anos tramitando, né, o processo, e ele entende que aquilo é possível resolver na mediação, considerando todas essas questões, porque na mediação a gente tem essa preocupação de trabalhar muito com a parte emocional, como a Carol citou. Essa parte emocional é que encarece muito, né, a questão do sofrimento da pessoa, e muitas vezes quando termina ou sai a sentença, né, de um processo, tem casos que não tem, você pode ter, entre aspas, o ganhador, mas você não tem, na prática, a satisfação. Sim. Não é todos os casos, mas em alguns casos a pessoa não sai satisfeita, mesmo que ela tenha ganhado a questão. Então, e por quê? Porque tem um desgaste emocional muito grande no caminho desse processo. Então, quando o juiz identifica essa questão, ele pode parar e encaminhar para a Câmara. Aí, nessa questão, essa mediação seria uma mediação judicial. Aí você está trabalhando mediação judicial. Aí, nesse caso, só pode atuar o mediador judicial. Aí não pode atuar o mediador extrajudicial. Então, daí entra naquela pergunta que você fez em relação à formação. Precisa necessariamente, o mediador tem essa formação reconhecida pelo CNJ para que ele possa atuar numa mediação que seja encaminhada pelo magistrado, que o juiz resolva mandar para a Câmara de Mediação. E é importante o seguinte, para essa mediação vir do juízo, né? Então o juiz pode solicitar o encaminhamento, mas as partes têm que estar de acordo. Então elas têm que concordar. Ele vai, apresenta, olha, existe a opção de vocês fazerem a mediação, né? Para a gente tentar resolver esse conflito. Vocês querem? Né? Se as duas partes quiserem, ou duas ou mais partes, né, que fazem parte do processo, quiserem fazer, aí ela sai. Mas se tiver uma parte que não concorda, aí não teria como você fazer. Aí mantém-se a demanda judicial. Tem uma outra opção, né, que às vezes acontece, é quando existem os contratos que são firmados de uma maneira extrajudicial, e no contrato consta que antes da eleição do foro, né, onde você, em tese, entraria com uma demanda judicial, você tem a opção de encaminhar aquele problema a uma Câmara de Mediação. Então, você já coloca isso em contrato. Então, se acontecer que aconteça uma demanda entre as partes, consta essa cláusula no contrato, e a pessoa entra em juízo, o juiz vai ver que consta aquilo no processo, e primeiro ele vai encaminhar para a mediação. Aí eles vão ter que dizer se querem ou não querem. Caso não queiram, depois ele retorna para o juízo. Então, existe essa opção também. Então, quando o juiz ele manda o processo para a Câmara, as partes elas têm que chegar a um acordo nessa mediação ou não necessariamente? Não obrigatoriamente. Elas têm que estar de acordo de tentar fazer a mediação. De pelo menos fazer a primeira conversa com o mediador para tentar fazer essa mediação. Aí, se não deu certo, manda o recado para o juiz de novo. Ó, não deu certo.
Daí ele toca o Então, processo de lá. isso, a Câmara de Mediação, né, através do mediador, vai dizer: olha, eles não chegaram num acordo aqui e preferem manter a demanda. Mas a Câmara de Mediação, ela é uma Câmara, digamos assim, filiada, que faz parte do Judiciário ou é um trabalho separado? É um trabalho separado, porém com a supervisão do Judiciário, Sim. né? Então, a Câmara, por ter os mediadores certificados pelo Tribunal de Justiça, no caso a nossa aqui, então você acaba tendo essa fiscalização nesse sentido, né? Então, não que você seja um órgão ali, essa é uma ferramenta que você pode ser usado, né? Uhum. Na hipótese da Câmara estar credenciada ao Tribunal de Justiça, aí você pode estar junto com o Sejusc atuando, né? Então, da mesma forma que é enviado para o Sejusc pode selecionar alguns casos e enviar para a Câmara, né? Aí sim, aí nessa situação, você é uma ferramenta a mais para solução daquele conflito, que é uma teoria do Tribunal Multiportas. Então, você tem várias opções, né? Você não tem só o litígio. Então, você tem o litígio, você tem aqui a questão do próprio Sejusc, que atua nessa área, e você tem também a Câmara, que pode ser uma opção no sentido do extrajudicial, que ela pode atuar antes do processo, ela pode atuar durante o processo, né, também, e isso facilita, isso acaba dinamizando essa relação, né, para que isso seja de forma mais rápida. Sim. E com menos custo. E quando eu falo menos custo, aí no menos custo não entra só a questão financeira. Então, menos custo a questão de tempo e a questão emocional e todo esse desgaste que a pessoa tem com aquele conflito que tira o sono dela. Então, é isso que a Câmara pode atuar nesse sentido, para facilitar. Então, a diferença, então, entre a Câmara de Mediação com o Judiciário é que o processo na Câmara é mais rápido, isso, Denival? Ou tem outros benefícios também? O principal benefício os dois seriam o custo e o tempo, né? Sim. O tempo. E os outros benefícios seriam aquela ausência do formalismo, né? Por exemplo, sempre que você vai agendar alguma coisa, você agenda junto com as partes, né? Com a disponibilidade das partes, como que você vai fazer essa conversa. Então, essas vantagens auxiliam muito na busca, né, do acordo. E você, às vezes, você não tem um acordo completo, você tem um acordo parcial, né? Mas isso também acaba facilitando, né, para a pessoa fazer para frente. Por exemplo, quando você tem um caso na área de família, por exemplo, você tem lá um divórcio. Então, você tem vários itens para ser tratado, para tentar construir um acordo. Aí você tem lá visitas, você tem pensão alimentícia, você tem guarda, e aí você tem patrimônio. Aí, às vezes, você consegue fechar 3 e, por exemplo, o patrimônio você não consegue chegar num acordo. Aí você tem um acordo parcial. Aí você tem um acordo parcial, né? Aí, mesmo que se esse caso veio do judiciário, já estava judicializado e foi suspenso e veio para a Câmara para trabalhar, aí ele retorna e trabalha só a parte do patrimônio. Ou se ele era um extrajudicial, ele pode acabar caminhando para a judiciação só a parte do patrimônio, se isso realmente não der acordo, né? Porque como a nossa Câmara trabalha em 3 etapas, então nós temos a pré-mediação, né? Nós temos a mediação e temos a pós-mediação. Então, por exemplo, você fez a pré-mediação e para que serve a pré-mediação? Para você apresentar a mediação para a pessoa, né? A pessoa perceber se ela quer aquilo, quer continuar a mediação ou não. Ela concordando, você continua a mediação e você vai trabalhando, considerando que chegue a um acordo parcial ou um acordo completo, que tenha êxito esse acordo, vamos supor que passado um tempo, determinada quesito lá, ou que parte do acordo seja cumprido. Então tinha 3, 4 itens, a pessoa não cumpriu. A pessoa pode, aconteceu isso que dá para fazer. Dá para retornar para a Câmara e a gente faz a pós-mediação. A gente vai escutar essa pessoa por que ela não cumpriu. O que foi a necessidade, o que foi a dor dela, por que ela não cumpriu. Para a gente poder trabalhar em cima daquilo para ver se consegue fechar.
né? Sim. Então a nossa Câmara oferece esses 3 momentos. Então tem a pré-mediação, tem a mediação e tem a pós-mediação. Então você ele já deu um spoiler. Quer continuar? Só queria fazer um complemento que você tinha comentado nessa questão da agilização, né? Se um processo se torna mais rápido ou não dentro da mediação. Geralmente, quando a gente fala num processo judicial, você vai ter aí, contando basicamente, 2 anos para ter a sentença em primeira instância, mais 2 anos para você recorrer em segunda instância e mais 2, 3 ou 4 anos para a terceira instância. Então, nós falamos aí em algo, digamos que seja levado até o final, em média, aí de 8 anos para você concluir uma demanda. Quando a gente traz isso para a mediação e as partes estão interessadas em construir um acordo, esse tempo pode ser reduzido para 2 meses, meio ano, dependendo da dificuldade da demanda. Então, o ganho que se tem em tempo, dinheiro e desgaste emocional é muito grande, né? E ele pode ser utilizado tanto para a questão da pessoa física quanto jurídica. Então, às vezes, você tem uma grande demanda e você consegue resolver ela via mediação, né? E o acordo que for construído, você protocola em juízo. Então, você ganhou esse tempo, né? E digamos que as partes não cumpram isso aí, você pode daí já fazer o processo de execução ou execução do contrato, aonde você já ganhou muito tempo disso dentro do judiciário, se você fosse entrar com uma demanda desde o seu início. Nossa, mas a diferença é muito grande, né? Até o juiz agradece. Até eu me assustei quando o Denival falou isso para mim a primeira vez. Achava que ele tava brincando, né? Não, achei que era brincadeira. Era só pra você ficar sócia dele. Achei que ele tava brincando, né? Uma demanda de anos pode ser transformada em meses. E é bom para todas as partes, né? Judiciário e as partes envolvidas ali. É exatamente isso que a Carol falou. Eu ia citar um caso, né? Caso que ilustra isso que ela disse. Então, o caso, assim, eu tive um caso na questão do inventário, né? Quando você tem lá uma herança para você tratar e tem os herdeiros, você tem bem claro essa questão racional e emocional. Você tem muito questão com relação a números, né? Bens, imóveis e valores, e você tem a questão emocional envolvida. Né, porque aquela família perdeu um ente e existia uma relação de cada um com aquele ente. Né? E essas relações são diferentes, elas não são iguais. Né? Então essas relações influenciam na visão dela em relação ao acesso aos bens. Né? Então ela pode achar que ela tem menos ou mais direito ao acesso, de acordo com a relação que ela tinha com o falecido. Então a gente tem bem claro, né, num caso assim, essa questão do lado emocional e o lado material. E um caso que a gente teve aqui na Espaço Familiar, que estava há alguns anos, a família tentando, por conta própria, acertar e tentando evitar que fosse judicializado. Justamente em razão do que a Carol explicou, a questão do tempo, né? Eles não tinham esse tempo. Eles precisavam converter aqueles bens em dinheiro e eles não tinham esse tempo. Porque nesse caso era uma área de terreno muito grande, eram 7 herdeiros e já tinham até compradores interessados, né? Então eles ficaram tentando encontrar uma solução, até que uma das herdeiras descobriu o Espaço Familiar e aí procurou a gente. E esse que eu queria mostrar é que esse caso, que foi o que durou mais tempo para chegar até a solução, durou 1 mês e meio. Esse é o que durou mais tempo, durou 1 mês e meio. Assim, desde o início, desde que a pessoa procurou o Espaço Familiar, desde que o Espaço Familiar fez a pré-mediação com os 7 pessoas, os 7 herdeiros, um por um, né, conversando separado com cada um, entendendo as razões de cada um, depois reunindo e depois ainda oferecendo a pós-mediação no sentido de alguma dúvida que tenha ficado. Nesse caso, não é que não foi cumprida alguma coisa, é que ficou algumas dúvidas em relação algumas coisas que a Espaço Familiar acabou novamente conversando com essas pessoas. Então, nesse caso, a família estava tentando há uns 4 anos resolver isso. E cada vez que ia começar a judicializar, convenciam a pessoa a não judicializar porque ia demorar mais. E mesmo assim, já tinham perdido oportunidades de negócios há 4 anos. Aí, quando veio para cá,
a solução, eles mesmos foram sentindo que eles tinham poder, né, para construir, né, com a orientação e com a facilitação do mediador, entenderam assim. Neste caso em particular, foi feito um trabalho técnico, porque o mediador pode chamar, assim como o juiz pode chamar um perito, ele pode chamar alguém para esclarecer, porque na mediação a pessoa precisa ter uma decisão informada, então é aquela decisão que ela decide sabendo das consequências. Né? Ela não vai decidir no escuro. Não, eu decidi, agora aconteceu isso e não me explicaram. Não, não é assim. Você decide com clareza das consequências da tua decisão. Então, a gente chama isso de decisão informada. Isso faz parte da mediação. Então, para que essas 7 irmãos tivessem uma decisão informada, a gente sugeriu para eles que poderia chamar uma pessoa do cartório, né, para tirar dúvidas em relação a essa divisão do terreno e essa venda. Né? Quem fica o que vai ser vendido, se pode desmembrar, não pode, o que o município permite ou não permite. Então, tudo isso veio esse profissional e ficou ali. Só que depende do concordo deles, porque quem vai pagar o honorário desse profissional é eles. Então, o profissional cobra tanto por hora. Então, ele veio e 1 hora é X, tá? Concordamos. Então, daí você traz essa pessoa, foi o que a gente fez. Ele tirou todas as dúvidas deles, aí ele saiu, que daí com ele ali a reunião foi aberta para ele poder conversar com eles. Aí ele saiu, a gente continuou com a mediação. Aí eles se sentiram bem mais à vontade e sentiram atendidos na necessidade deles, no que eles queriam. Aí eles conseguiram ver que tem coisa que eu quero, mas que a lei não permite, e tem coisa que a lei permite que eu não sabia que permite, e que pode resolver o meu problema também. Então, aí acabou que foi se construído e chegou no acordo, e eles conseguiram negociar o terreno, e todo mundo ficou tranquilo, ficou satisfeito, né? Não, assim, não tem ganhador e perdedor, tem pessoas satisfeitas, assim que foi esse caso. E o importante é que a mediação ela é um espaço neutro. Então, eles vão estar conversando com o mediador, que muitas vezes não sabe o que acontece na demanda, não sabe o que está acontecendo com a família, mas ele vai, pelo meio legal, né, apresentando as vias legais, a maneira correta de solução daquele conflito, vai apresentando para as pessoas. E ele, como ele é neutro ali, ele não está puxando nem para um lado nem para o outro, é uma maneira mais fácil de você conseguir esclarecer aquilo que está nebuloso para a pessoa que está envolvida na demanda. Então fica mais fácil dela entender, e não é questão de ser convencida, mas dela compreender qual que é a real situação e a melhor maneira de resolver ela. Mas numa mediação é obrigatório ter um advogado acompanhando as partes ou não? Não precisa. Não precisa? Obrigatoriamente não. Uhum. Né? O que acontece é que às vezes a demanda ela é tão complexa, né? Ou ela gera um pouco de insegurança para a parte que está ali, que ela opta por trazer o advogado que está representando ela junto para acompanhar. Mas não tem a necessidade de se ter o advogado. As partes ali podem chegar nesse acordo, né, com a assinatura e o aval do mediador, e pode chegar na conclusão, mas não precisa obrigatoriamente ter o advogado. E caso uma das partes não puder comparecer na audiência, a audiência é realizada mesmo assim, ela é adiada, eles podem escolher algum representante legal para comparecer à audiência? Como que funciona nesse quesito na mediação daí? Nesse quesito, a pessoa, se ela tem um representante legal, né, quando vem já solicitar a mediação, Sim. já é perguntado isso, né, já é questionado isso. Se as partes compareceram com o advogado ou sem advogado, né, como a Carol disse, o advogado não é uma obrigação, né, advogados são bem-vindos na mediação, porém não é uma obrigação. Só que se uma parte estiver com o advogado, ou tem que estar também, né. A parte tem que se sentir segura para seguir o procedimento sem a presença do advogado, desde que ela entenda bem aquilo que ela está discutindo e que ela tenha esclarecido aquilo que eu disse, que é a decisão informada. Então, se ela tiver dúvidas, o mediador não vai tirar dúvida jurídica, né? Se ela tem dúvida, por exemplo, é um caso, você está lidando com um caso de família, e daí, na situação que eu citei o exemplo anterior de divórcio, e a pessoa não tem clareza do que é uma guarda compartilhada, por exemplo, não é o mediador que vai esclarecer para ela. Ela precisa estar com o advogado. O advogado vai esclarecer para ele, vai fazer orientação jurídica, vai colaborar na questão da construção de ideias para a construção de um acordo,
E o mediador se mantém nessa questão da facilitação do diálogo, né? O mediador, na realidade, ele não sugere, ele é um curioso, ele faz perguntas. Ele pergunta. As perguntas, a pessoa vai pensando, vai se colocando na situação, né? E até que ela entenda, por exemplo, na pré-mediação, que ela depende do outro para chegar numa solução, né? Eu não posso construir sozinho. Se eu construo sozinho, eu estou sendo unilateral, estou impondo, né? Eu vou construir com. Então é bilateral. É eu e o outro para construir alguma coisa. Sem o outro eu não consigo construir. Isso e tirar isso que está me machucando, isso que está me doendo, isso que está me tirando o sono. O que está me tirando o sono? Esse conflito com essa pessoa. Então eu dependo da outra pessoa. Para eu poder entender a outra pessoa, eu tenho que de novo praticar lá uma questão que é própria da mediação, que a gente já orienta na pré-mediação, que é a escutativa. Então a pessoa vai ouvir a outra, ouvir o que ela tem para dizer, né? Dentro da segurança, dentro do respeito e daquela atenção, né? Você está num local neutro, né? É neutro, o mediador é imparcial, ele não é, as partes não são essa ou aquela cliente dele, os dois são, né? É Sim. importante para o mediador a satisfação dos dois, né? Dos dois lados, ou dos três, ou dos quatro, quantos lados tiverem, e não de um só. Então, essa é o diferencial, que é a imparcialidade, né? Outro diferencial também é a questão do sigilo, né? O sigilo faz uma diferença enorme em relação a isso, né? A pessoa, tudo que você fala, ouve aqui, fica aqui quando você sai. Então, numa sessão de mediação, justamente para você manter essa segurança, esse espaço de fala seguro da pessoa. Ali a pessoa pode se manifestar à vontade. Ali o que a pessoa acha para o mediador é importante. Ah, eu acho tal coisa. É importante. Vamos ouvir o que essa pessoa acha, né? Então, toda essa amplitude, todas essas possibilidades dá uma gama, assim, a pessoa se sente tão à vontade para ela poder se expressar, que é muito difícil, né? Depois Sim. que ela aceita participar da mediação, que ela tem um mínimo de disponibilidade para o diálogo, é difícil você não chegar num acordo. E assim, Inclusive, tem uma situação que você comentou da presença ou não do advogado. Eu vou falar já como experiência profissional minha, né? Eu acho que é sempre importante, quando tem esse tipo de demanda, você ter o acompanhamento de um advogado. Porque o que acontece? Às vezes a parte está ali buscando um acordo, mas ela não compreende muito bem o que está acontecendo em toda a mediação. Às vezes ela está nervosa, ela se distrai e tudo. Então o advogado vai ser aquele apoio para ajudar nesse momento, né? Então, eu sempre aconselho, quando for uma demanda um pouco mais complexa, é importante ter a presença dele para poder dar esse apoio, pelo conhecimento jurídico, né, para apoiar. Muitas vezes, isso aí aconteceu já na parte minha de trabalho mesmo, né, na vida profissional. Então, existem demandas que são do juizado especial. Não exige a presença do advogado, né? Às vezes, uma parte vai sem advogado e a outra parte vai com o advogado. Então, você não vê um certo equilíbrio nisso. Mas eu sempre recomendo, se me perguntam se precisa ou não precisa, não é por questão, me contrate, eu faço alguma coisa assim. Não, mas é por questão da segurança e do cuidado que vai ter ali, do apoio que a pessoa vai ter na hora de chegar naquela decisão. E da orientação também. Da orientação. Não é obrigatório, mas às vezes a gente diz ajuda. assim que é imprescindível você ter. E só para comentar essa questão também, para o mediador é sempre... o mediador prefere com o advogado, que as partes estejam com o advogado, justamente porque o advogado, no exercício da função dele, ele tem uma facilidade, é muito rápido a forma com que ele separa o racional do emocional. Sim. E isso ele já fala para o cliente dele. Então, quando o mediador está conversando com o cliente, o mediador sempre deixa o advogado sempre à vontade, por mais que o mediador esteja conduzindo a sessão, o advogado vai estar sempre à vontade para interromper a fala do cliente dele, né? Se ele quer interromper a fala e quer corrigir alguma coisa, ele fica à vontade. Então, geralmente, quando está com o advogado, acontece isso, né? Ele interrompe porque a pessoa está caminhando a conversa para o lado emocional. E daí está dizendo o foco da parte racional, dos números e das questões, e também da questão jurídica do direito da pessoa naquela situação. E ele percebe isso, ele já para ela, né? Ele para.
né? E isso é excelente para o mediador, Sim. porque o mediador consegue separar bem e trabalhar o emocional e a parte racional, né? Ele já identifica isso na pessoa e ele consegue trabalhar com essa visão rápida que o advogado tem. Então você consegue, facilita e você acaba conduzindo melhor. É melhor a condução da mediação para o mediador, estando o advogado presente na sessão. A importância do mediador, né, numa sessão dessas, né, ele tem que conciliar, ele tem que organizar tudo a mediação ali, né? Você faz quanto tempo que está nessa área, Denival? Eu estou nessa área desde 2016. 10 anos. 2016, é isso. 10 anos. Esse ano faz 10 anos. Esse ano faz 10 Novo anos. ainda, né? Eu ainda sou um mediador em formação. Mediador mirim. Ô, Denival, mas conta aqui pra nós, quais que são as demandas mais procuradas da Mediar? É família, é patrimônio? Quais que são? Pois é, essa é uma pergunta bem curiosa pelo seguinte, quando eu atuava como mediador antes de ter a Espaço Mediar, a maioria dos casos que eu atuava era família. Sim. Quase 5 anos mais família. E aí, depois que a gente criou a Mediar e veio para cá e começou a trabalhar junto com a SPG, a maioria dos casos que acontece é empresarial. Tem alguns casos que tem CPF, mas dá para dizer que dá equilibrado. Uhum. Equilibrado, assim, meio a meio. Mas, por exemplo, diminuiu muito aqui a questão divórcio, por exemplo. Quando tem questão de família, é inventário. Inventário teve mais do que divórcio, por exemplo. E daí, mas a metade foi mais questões com empresários, né? Mais questões que envolvia CNPJ com CNPJ. E que a gente teve, assim. E então foi uma mudança assim, que eu achei que na minha cabeça ia continuar vindo mais família. Mais família, eu achei assim, que era uma coisa que envolve muito emocional, e essa parte que envolve emocional encaixa certinho na mediação e no treinamento e nos cursos, em tudo que o mediador faz para se aprimorar e atuar nessa área. Até porque mesmo na relação empresarial, a maioria das nossas empresas tem uma família por trás, né? Então a mediação acaba ficando excelente nessa parte. Se a empresa, por exemplo, tem um problema na família, que é a dona dessa empresa, que pode refletir na empresa, né? Um relacionamento lá que pode refletir na empresa. Então aí você pode, nesse caso, entra a mediação para atuar nisso. Até na questão de sucessão, na parte de gestão da empresa, também pode usar a mediação para isso. Para poder. Agora você falou aí que a parte da família está caindo no índice ali, né? Mas é que os homens estão mais fiéis agora. A questão é essa, Denival. Os homens estão mais fiéis agora. Eles estão mais comportadinhos, eles estão escolhendo bem as suas esposas, sabe? Então eles estão mais comportados, eles estão mais sérios. Então eles escolheram a tampa certa ali, entendeu? Por isso que tá. Como Por isso que diminuiu essa parte. É isso mesmo. Caralho, isso, né? Vamos vendo que estão as estatísticas disso. É as estatísticas, né? Olha, olha os números. Viu, eu posso dar um exemplo no meu prédio mesmo. Acontece. Depois te dar uns exemplos lá. Doutora Caroline, e para quem quiser fazer uma mediação, precisa ir no fórum, precisa buscar um advogado, como que as partes podem ingressar numa câmara de mediação? É importante ter o conhecimento do que faz uma câmara de mediação primeiramente, né? Mas a pessoa é só ela buscar, né? Procura se na cidade possui, na região possui a câmara de mediação, né? Entra em contato com a Câmara de Mediação, não precisa obrigatoriamente ir ao fórum, que como até o Denival comentou, ela pode ser extrajudicial, né? Então a pessoa procura a Câmara, vai fazer uma conversa com o mediador, ver se o caso dele se encaixa numa mediação, e se esse processo se encaixar na mediação, é só aí fazer a entrada com toda a papelada, com toda a documentação, para poder fazer o início dessa mediação. Nesse caso, também não precisa estar acompanhada de um advogado, né? Não tem a necessidade. Não tem a necessidade justamente por causa daquilo que a gente fala. O mediador, ele é imparcial. Sim. Então, ele não está ali para puxar para um lado ou puxar para o outro. Ele está olhando unicamente lá na frente, né, buscando a conciliação daquela demanda que está sendo trazida. Então, a diferença entre a Câmara de Mediação com o Judiciário
além da rapidez do processo, é a questão de valores, isso? Ou tem mais outras vantagens? Tem uma questão que às vezes confunde muito as pessoas, porque quando a gente entra com um processo judicial, a gente tem a possibilidade de fazer uma audiência de conciliação, que seria a primeira audiência do processo. Que às vezes chega lá, marca a audiência, vão as partes, comparecem com o advogado, com todo mundo. Tem acordo? Não, vamos embora. É muito diferente de uma sessão de mediação, tá? O mediador, ele está realmente interessado naquele conflito e interessado em solucionar o conflito. E as pessoas, quando buscam a Câmara de Mediação, elas já também estão com um certo interesse na solução daquilo. É diferente da audiência de conciliação, que é uma audiência que acontece via judiciário e se não tiver acordo, o processo segue, né? Na mediação, não. Na mediação, busca-se essa solução do conflito, né? Então, às vezes tem um custo, ela tem um custo, porque a Câmara ela é independente do judiciário, né? Existe esse custo inicial para pagar, existe o custo da mediação para pagar. Mas pensando na economia de tempo, dinheiro, de desgaste emocional que você vai deixar para trás, ele é muito mais vantajoso. Denival, cada caso é um caso, né? Mas assim, qual que foi a mediação mais longa que você já fez e qual que foi a mais curta, assim? Claro, não vamos falar nomes, né? Mas assim, um exemplo prático aqui para a gente conhecer. A mais longa foi essa que eu citei, que deu 1 mês e meio, né? Que foi a questão de inventário. E a mais curta foi uma que durou 12 ou 15 dias. Não me lembro bem agora se foi 12 ou 15 dias. Só isso? Porque teve a pré-mediação, aí na pré-mediação as pessoas que vieram, como a Carol disse, vieram já buscando mesmo, estavam a fim de conversar, estavam dispostas ao diálogo e buscando uma solução para aquilo. Elas entendiam que não queriam judicializar. E tinha que ter uma solução para aquilo, né? E elas realmente precisavam de um espaço seguro de fala, que elas pudessem realmente se expressar. Então, aquela foi rápido, por quê? Porque teve só uma pré-mediação. Nessa pré-mediação, já fomos para a mediação, propriamente dita, a reunião conjunta, e nem foi necessário pós-mediação depois, porque daí todo o que foi combinado e colocado no acordo foi cumprido depois. Então, posso dizer que foi 2 semanas. Do início, né, até o final. E veja a diferença. Quanto tempo para um inventário? Um acordo que você chegou na mediação? 1 mês e meio. 1 mês e meio. Deu 1 mês e meio. Deu 45 dias. Eu tenho processos que estão fazendo maioridade quase. Então, são processos de 15 a 16 anos que às vezes não chegam num acordo na questão de inventário. Entre as partes mesmo. Entre as partes. E isso em primeira instância ainda. Nossa. Então, veja como a questão da mediação é muito importante. Né? Então, o tempo que você ganha, o desgaste que você tem, e principalmente quando a gente fala em inventário, a gente está falando em família, em pessoas que conviveram junto, convivem, não sei, né? E você arrastar uma demanda sempre vai estar gerando mais mágoa, vai estar gerando mais desgaste, né? Porque a tendência da família, né, é se manter junta, né? Essa é uma, digamos assim, uma condição natural da família. E, às vezes, uma discussão por bens materiais que foram deixados por um antecessor, né, gera uma quebra tão grande que isso aí não afeta somente a questão financeira, né? Pega muito mais o emocional e não só, às vezes, daquele núcleo que está envolvido, mas envolve toda a família e todas as pessoas que estão em volta. Então, quando você diminui o tempo disso e consegue chegar a uma solução, você está tendo um benefício muito maior também. Você vê diferença, né? Ele falou ali uns dias, algum mês ali só praticamente, não ter caso judicial ali. Pode ser até que as pessoas que ingressaram na ação, pode ser que nem estejam mais vivas lá por causa do tempo que passou mesmo, sabe? Isso. Então a diferença é muito grande. E essa questão do inventário também, ele pega tanto ali a família, o núcleo familiar, quanto a família extensa. E você realmente tem... A mediação cabe porque justamente é nessa questão do relacionamento. Então, se tem um relacionamento, como a Carol disse, se é irmão, independente do resultado, vai continuar sendo irmão, né? Se é pai, ou se é mãe, ou se é primo, vai continuar sendo. Então, nessas questões onde há uma relação continuada, aí
cabe justo a mediação. Aí cabe a mediação. Você trabalha a mediação nessas questões. E é justamente essas questões, quando a relação é continuada, é que, quando judicializa, chega no final e é dada a sentença, dificilmente todos estão satisfeitos. Você pode até, entre aspas, ter um ganhador, um perdedor, mas você não tem a satisfação das pessoas, porque sempre fica uma mágoa, né? Sempre fica alguma coisa, né? As pessoas no inventário, a dificuldade que eu percebo nesse tempo, os casos que eu trabalhei, é que a pessoa tem dificuldade justamente em relação a ela tá vendo com a visão dela tá sendo norteada pelo relacionamento dela com o falecido, e ela compara o relacionamento dela com o relacionamento dos outros herdeiros. E dela entende que ela começa a trabalhar, a falar de coisas que são anteriores ao fato gerador. O fato Sim. gerador é a morte. E antes da morte, o que o falecido fez, você não vai discutir ali, você vai discutir o fato gerador, depois da morte. Né? Depois da morte, o que ficou? Para você poder construir essa pauta, ou seja, construir ali o inventário, que são relacionar os bens, relacionar os imóveis, relacionar tudo aquilo ali. Né? Aí, não, mas anterior, se ele morrer, ele fez isso pro irmão tal, pro primo tal, pro neto tal, e eu não concordo. Né? Então, isso tem tudo a ver com essa emoção que está envolvida. Porque do ponto de vista legal, na parte da segurança jurídica, a lei já está dizendo, né? A partilha vai ser assim, 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 né? E o que foi feito antes não vai entrar, né? Ele fez, ele estava lúcido, ele estava com capacidade civil de agir. Então, por que vai questionar coisas que o falecido fez antes do fato gerador, sendo que o teu direito se inicia a partir, a tua comunicação, a tua herança se comunica a partir do momento que ele morreu. Então você tem que conversar dali para cá. O que ele fez, né? Você vem daqui para cá. Então, daí isso é que acaba arrastando no processo, tudo isso levado para o lado emocional. Isso quando é judicializado. Aí quando chega na mediação, você separa, você põe cada coisa na sua gaveta, cada coisa na sua caixinha. E aí você vai trabalhando uma por uma. Assim que interessante. Então, Denival, indo nessa questão, na mediação, então, pode ser casos de família, que nem você falou, né? Patrimônio das empresas, coisa e tal. Então, quando tiver uma divergência, assim, com, sei lá, ganhei uma multa, briga de vizinhos, essas coisas, pode ser conciliada na mediação também? Também pode. Daí, nesse caso que você está falando, daí não, por exemplo, um acidente de trânsito, não tem a relação continuada. As pessoas não se conheciam, foi um episódio, aconteceu ali, e você tem o dano, né? Sim. Tem ali dano, não tem, assim, só dano material, não tem ferimentos. Então você tem dano material para ser resolvido. Pode ser resolvido, sim, pode ser tratado na mediação, isso. Aí você chama conciliação. Você está fazendo uma conciliação porque não tem uma relação continuada, né? Aquilo é uma relação episódica, eles se viram, se conheceram por causa daquele fato. Mas entendi. Dá para relacionar mesmo. O mediador simplesmente vai usar algumas técnicas diferentes. E algumas elas se comunicam, né? Mas outras são diferentes. Muito bem, Denival. Conta pra gente aqui, então, como que surgiu a Mediar? Quando que ela surgiu? Como que você teve essa ideia? Alguém te ajudou? Conta direito essa história para nós. Bem, a Espaço Mediar surgiu em 2020, no final de 2020. Os primeiros trabalhos foram em 2020. A ideia surgiu em uma pós-graduação, um curso de especialização que eu fiz, né? Foi uma pós-graduação na especialização em mediação de conflitos e justiça restaurativa. E aí, em 2020 mesmo, finalzinho de 2020, eu acho que ali por novembro, outubro, o Dr. Renato Michelon me convidou para compor uma das salas, tinha uma das salas do escritório dele. Ele tem escritório de advocacia ali próximo ao fórum. Aí ele me convidou, sabia que eu trabalhava com mediação, porque sabia que eu trabalhei no Sejusc, né? E aí ele me convidou. E eu estava terminando essa pós-graduação e acabei que eu conheci daí lá uma colega, né, que estudou comigo, que era a Fabiola Cruz, doutora Fabiola Cruz. E aí, quando teve esse convite do doutor Renato, eu fiquei pensativo, já estava com essa ideia de compor, de iniciar uma câmara de mediação extrajudicial, né, em Ponta Grossa. Mas estava aquela ideia na cabeça, mas por onde começar? Aí, quando surgiu essa
esse convite do Dr. Renato foi aquele start. Aí eu comecei a ver que era possível. Daí convidei a minha colega do curso, a doutora Fabíola. Ela aceitou, a gente foi conhecer o local e a gente já começou a trabalhar na construção da parte de documentos, né, para se ter uma Câmara de Mediação. E assim foi, 2020 e 2021. No finalzinho de 2021, pesquisando lá e buscando conhecimento sobre Câmara de Mediação, descobri que havia uma Câmara de Mediação na SPG. Aí, o que eu fiz? Pedi ajuda para o professor Nelson Canabarro, Sim. que conhecia ele, em razão a gente fazia parte do Observatório da Inclusão, e aí pedi ajuda para ele e ele me apresentou para o Gilmar Denk. Aí conversando com o Gilmar Denk, e após a conversa com ele e após a gente apresentar o nosso projeto, na época, da Câmara de Mediação para a diretoria da CPG, a gente acabou vindo daí para a CPG, né? Teve esse convite e a gente veio compor junto aqui na CPG para poder iniciar esse aculturamento da mediação, né? Porque hoje ainda é, apesar da lei ter 10 anos, ainda é uma novidade, uma inovação jurídica, né? A mediação extrajudicial. Então, aquele tempo, então, em 2021, era assim, ainda a gente tinha aquela questão, a gente ficou um pouco travado pela questão da pandemia, né? Então a pandemia começou ali em março, por aí, 2020, começou a parar tudo, a questão dos movimentos das pessoas, né? E aí, a gente, nesse período, a gente ficou trabalhando toda essa parte de documentação e essa articulação e essas conexões para poder achar um espaço para a Câmara. Desde o início foi lá no escritório do Dr. Renato Michelon, ele ficou lá mais de um ano e meio, imagino, de 2021 até 2022, por aí. Aí a gente saiu, até julho de 2022, por aí, a gente saiu de lá e já veio, depois das tratativas com a diretoria da CPG, a gente já saiu de lá e já veio quando foi inaugurado o prédio aqui, em 2022. Daí que a gente saiu de lá e veio trabalhar aqui. E assim aqui a gente continuou trabalhando com o viés da mediação empresarial, porém com também podendo atender o público em geral, né, em todas as demandas que chegassem até a Espaço Mediar. E assim que iniciou a Espaço Mediar. Foi uma ideia, um desafio, né, porque não tinha uma referência de câmara de mediação para você pelo menos nos Campos Gerais, para você entender como que você começa, o que precisa, o que a gente foi buscando conhecimento, buscando junto ao próprio Tribunal de Justiça, buscando em outras câmaras de outros estados, né? Até que a gente conseguiu formar e chegar no que é hoje. Hoje a Espaço Mediar já é uma realidade aqui nos Campos Gerais. E é uma referência, né, por ser a única Câmara dos Campos Gerais, né? Isso, a única Câmara dos Campos Gerais, isso mesmo. Perfeito e tal. Denival, para as empresas, a Câmara de Mediação, qual que é as vantagens e benefícios deles? É vantajoso, é mais seguro a empresa colocar uma cláusula no contrato quando ela... Peraí, cortar essa parte. Denival, em relação ao mundo corporativo, para as empresas, a Câmara de Mediação, quais as vantagens e benefícios para os empresários? Eu vi que muitas empresas estão colocando cláusulas de mediação no contrato. É mais seguro, é mais viável isso aí? Sim, é bem mais seguro para a empresa. A mediação em si, ela acaba sendo mais vantajosa, tem muitas vantagens para o empresário, para o meio corporativo, em relação ao tempo e em relação ao custo, né? E esse custo não entram só os números, né? Sim. Entram também o desgaste emocional de todas as pessoas que compõem essa empresa, né? De toda a parte gestora dessa empresa. E a questão de colocar nos seus contratos, no contrato da empresa, a cláusula compromissória de mediação, ela faz uma blindagem na empresa, no nome da empresa, em relação à exposição da empresa. Porque as partes envolvidas naquele contrato não poderão judicializar sem antes tentar uma mediação extrajudicial. Tanto que esse é o único momento em que a mediação, entre aspas, acaba sendo obrigatória, porque é previsto no artigo 2º da Lei de Mediação que, tendo a cláusula compromissória de mediação,
a pessoa é obrigada a comparecer à primeira reunião de mediação. Após essa primeira reunião, ela já pode exercer o princípio da voluntariedade, ou seja, ela pode dizer se ela vai continuar ou não. Mas na primeira ela precisa participar, para conhecer, para ver como que é a mediação, e aí se ela, depois de conhecer, ela resolver não participar, ela pode não participar. Pode dizer, não quero participar, tudo bem. Mas aí, nessa cláusula de mediação tem essa obrigatoriedade, aí tem uma multa, caso a pessoa não atenda ao que foi assinado, ao que foi contratado ali, ela acaba pagando uma multa de 10%. Essa multa de 10% ela paga para outra parte. Então, tem os dois que estão no contrato, se um não atender a questão da mediação, vai pagar 10% do valor do contrato para a outra parte. Mas geralmente a pessoa vem participar da mediação e acaba continuando, porque ela entende que a mediação vai ser mais vantajoso para a empresa dela, numa relação CNPJ-CNPJ. Então, fica mais tranquilo. E mesmo que a relação seja CNPJ-CPF, também dá para agir da mesma forma. Porém, ela tem essa vantagem de não expor o nome da empresa, em razão do princípio da confidencialidade que há na mediação, e também você não tem acesso a nenhuma plataforma para você verificar o andamento daquele processo, digamos assim, né? A gente costuma dizer procedimento de mediação. Então, isso acaba dando uma proteção para a empresa na questão do nome da empresa, quando ela opta por colocar nos seus contratos a cláusula promissória de mediação extrajudicial e ela traz as pessoas, caso tenha alguma demanda em relação àquele objeto, em relação àquele contrato, ela traz para a mediação e essa cláusula não impede que, caso a mediação não evolua para um acordo que consiga chegar na satisfação de ambas as partes, que caminhe para o judicial, que vai ser judicializado. Então, vai primeiro a mediação e depois o foro da comarca. É isso. Puxa, que interessante, então. E em relação aos cartórios, a Câmara de Mediação, ela pode trabalhar junto com os cartórios ou vice-versa? Como que é a atuação da Câmara com os cartórios? A Câmara pode trabalhar com os cartórios. Até hoje, aqui na região dos Campos Gerais, a gente teve 3 experiências com cartórios, 2 daqui de Ponta Grossa e 1 de fora. Mas esse trabalho foi mais no sentido de você ter o funcionário do cartório atuando na mediação como perito, né? Então, o mediador chama o funcionário do cartório para tirar dúvidas dos mediandos, né? Que as partes que estão mediando, nós costumamos chamar de mediando, que eles tenham dúvidas, principalmente nas questões de inventário. A gente, as 3 vezes que foi chamado, 2 eram para inventário e a outra era uma questão de contrato societário que estava sendo encerrado, né? Uma das partes queria encerrar, e aí foi necessário chamar um perito também que era funcionário do cartório, para esclarecer algumas coisas. E nessa questão do inventário, que nós chamamos, foi assim também. Então, a utilidade da mediação, da Câmara de Mediação para o cartório, é no sentido justamente de fazer levar essa inovação para dentro do cartório. E a mediação marca muito diferença, ela aparece muito no tratamento com as pessoas. Então, ela é muito personalíssima, no sentido de que você acolhe pessoa por pessoa e dá atenção para cada uma, né? Para você poder entender o que está acontecendo e poder trabalhar no caminho que se possa chegar a um acordo, né? As pessoas se sentem parte daquela construção. Ela sente parte do que ela está construindo, por isso dificilmente quando tem um acordo na mediação a pessoa sai e não vai cumprir aquilo que foi acordado, porque ela participou da construção
A gente diz assim, ela contribuiu com um tijolinho naquela construção daquela casa. Então, dificilmente ela vai querer demolir a casa. Então, isso ia fazer uma diferença muito grande no dia a dia dos cartórios. Bacana, então. Denival, em relação aos órgãos públicos que a gente tem, sabe, as prefeituras, as câmaras municipais, a gente vê pelas notícias aí também, né, que sempre há um litígio ali entre os órgãos públicos e também a população. A Câmara de Mediação, como que ela aparece para os órgãos públicos ali nessa questão de serviços? A Câmara de Mediação pode ser uma ferramenta útil para o gestor público na questão do contato dele com o contribuinte, ou com o cidadão. Então, você tem uma demanda entre o poder público e o cidadão, é possível você trabalhar isso na mediação, né? Isso diminui os custos. Isso dá um maior vigor para o erário público, porque você vai acabar gastando menos energia para trabalhar uma demanda. Se você judicializa, né? O próprio poder público pode, em vez de judicializar, poderia ter esse trabalho junto com a Câmara de Mediação. Aí a Câmara atuar nessa forma, então, por exemplo, de um lado, no exemplo do gestor público de uma dívida pública ou alguma coisa em relação à prefeitura. Você tem de um lado um credor, do outro lado você tem vários devedores. Então você pode trabalhar com aquelas pessoas, né? Tanto individualmente como em grupo, para você construir você poder caminhar para um acordo que consiga satisfazer essas pessoas e consiga ser possível para o poder público, que não seja que não vá ter prejuízo para o poder público, entende? Então, assim, essa visão, essa estratégia de usar a mediação extrajudicial é possível também para o gestor público. Que interessante então. E o Denival, e agora a gente viu ali que a Câmara ela pode trabalhar com os empresários, né, o mundo corporativo, os órgãos públicos, também os cartórios, mas e ao próprio juizado também? Como que a Câmara ela pode atuar em relação aos advogados, juízes e também promotores? Bem, a Câmara pode também, como eu gosto de usar o termo, que é uma ferramenta a mais de opção para o cidadão. Então, o Poder Judiciário ou os próprios advogados, né, através da OAB, podem utilizar essa ferramenta no dia a dia do seu escritório, no atendimento dos seus clientes, conforme a demanda que vem até ele. Uma das características da mediação é ter os mediadores qualificados para atuar em questões que acabam tendo um viés emocional, tem a questão da emoção. Então, você precisa separar o que é racional do que é emocional para você poder trabalhar. E isso nem sempre isso tem um tratamento adequado, né? Quando você tem um tratamento junto no escritório, por exemplo. Denival, e em relação ao Poder Judiciário, como que a Câmara pode entregar os serviços dela para o Judiciário? Bem, a Câmara pode entregar os serviços para o Judiciário de várias formas. Uma delas seria quando o juiz suspende o processo e vem para a Câmara para você poder trabalhar as partes e tentar construir um consenso. A outra forma antes mesmo de judicializar, pode-se também encaminhar para a Câmara, caso o juiz entenda que naquele caso seria viável usar a mediação extrajudicial como ferramenta, né, para aquele caso. Então vai muito da análise do juiz, o que ele entende, né, se aquilo cabe. Às vezes, alguns casos que já chegaram, quando tem um tempo que aquilo está se arrastando no judiciário e já tem um desgaste, né, das partes envolvidas, e o juiz entende que não está difícil de chegar a um acordo, que é possível chegar a um acordo, né, mas precisa trabalhar outras questões, como, por exemplo,
a questão emocional das partes envolvidas, separar, né, o racional do emocional e poder trabalhar. E isso é onde se encaixa a mediação. Quero agradecer então a você, Denival, por esse bate-papo, esses esclarecimentos sobre a Câmara Mediar, tá bom? Obrigado a você, Moisés. Quero agradecer também a doutora Caroline Schimberg, que é sócia diretora também da Espaço Mediar. E você que quer conhecer mais os trabalhos da Câmara, como que funciona, basta vir aqui no prédio da CPG, pode marcar um horário aqui com o Denival também, ou então procurar as redes sociais da Mediar, que é @Espaço Mediar, ou então entrar pelo site espaçomediar.net. Muito obrigado a vocês que acompanham esse bate-papo e até a próxima. Tchau, tchau.